Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos ouvir a pastora e pregadora do Evangelho, Sara Shiva, falar sobre a irresponsabilidade de pastores que colocam crianças para pregar em seus púlpitos. Neste podcast, o assunto em pauta é relacionado ao suposto pastor mirim Miguel Oliveira, agora mais conhecido como Off the King the Power. Vamos ouvir um trecho. O menino fala. Vamos lá. Altar, posição de liderança, não foi feito nem para criança nem para adolescente. Isso é verdade. É errado colocar criança ou adolescente no altar. É errado. Está errado aquele jovem estar ministrando ali na posição que ele está. Está errado. Primeiro que você vê nitidamente que aquele jeito dele foi totalmente adquirido, construído através de o quê? Ele aprendeu, ele desenvolveu, ele fez uma associação, ele absorveu esse jeito. Ele não é assim, nenhuma criança da idade dele tem esse jeito. É totalmente antinatural o jeito que ele fala. Parece um adulto falando, imposta a voz, coloca de um jeito bem com autoridade. Aquilo ali é nitidamente uma caricatura imitando, uma coisa caricata imitando alguém que ele admira muito, algum pastor, ou mais de um pastor, figuras de autoridade bíblicas da igreja dele, né? Bíblicas não, perdão. Figuras de autoridade eclesiásticas. Sim. Que ele admira, que ele olha e que ele fala, desde criança, provavelmente, desde os 3, 4, 5 anos, admira, brinca de fazer cultinho em casa. Faz até a voz, né? Faz a voz. Isso daqui é uma pura verdade, porque no início, quando eu estava iniciando para poder pregar a palavra de Deus, eu também via algumas pessoas e a tinha como referência para poder pregar. E o que ela falou é uma pura verdade. Eu tinha como referência até mesmo para poder imitá-los. Por quê? Eu não tinha noção, eu não sabia como fazer. Então eu precisava de alguém como referência para começar naquilo que havia um desejo no meu coração. Isso daqui é totalmente natural. Uma criança, ela brincar, ela imitar, ela querer fazer alguma coisa. Mas da forma com que ele está fazendo, nós podemos perceber que isso ali não está de uma forma natural. Então, isso daqui é para que nós entendamos que crianças, elas podem ter sim suas oportunidades no culto de criança, no culto voltado para a criança, mas não está sobre um peso sobre ele, porque na verdade nós podemos ver que tem alguma coisa a mais por trás de pregar a palavra do Senhor. O que ele está fazendo está cada dia mais prejudicando a si mesmo, a sua imagem, está denegrindo também, está escandalizando o Evangelho. E a própria palavra de Deus diz: ai por quem vem os escândalos. Vamos ouvir mais um trecho. Aquela reação ali dele, aquilo ali, é nitidamente uma coisa que não é natural. Você não vê um adolescente de 14 anos falando assim normalmente. E você vê que ele dá umas olhadinhas pra câmera, né? Ele tá falando assim, aí ele dá tipo uma bisoiadinha na câmera e continua. E ele não teve nem tempo pra ter experiência, pra compreender. Você sabe aquela série que toca aquela música Pingo Bim, Pingo Bingo Bim, Pingo Bim? Você já viu essa série? Que é uma série chamada The Office. Sim. Você lembra e dessa agora ela trilha, fala da irresponsabilidade, então, o que é de fato muito interessante aqui. Tem até um Instagram que faz uns memes, que é todo dia fora, e aí já entra a vinheta, Pingo Bim. Todo dia o The diferente. Entendeu? Ou aquela outra que entra Preste aquela atenção música, agora. que entra aquela música com aqueles créditos. Sim. Eu acho assim, adolescente criança não pode estar no altar. Quem está colocando esse rapaz no altar é irresponsável. Ó a verdade. Pingo Bim, Pingo Bingo Bim, acabou! Não tem que se discutir. Por que vocês estão discutindo sobre esse assunto? Porque tem igreja que está dando lugar.
Muito. Essas igrejas estão completamente fora da casinha. Eles não entenderam nada, eles não sabem nada sobre o altar. Deixa eu te falar uma coisa, eu não entro numa igreja dessa. Eu nunca vou deixar um pastor impor a mão sobre a minha cabeça de uma igreja dessa. Ele está totalmente sem noção, ele não sabe nada. Ele está colocando uma criança, um adolescente no altar, ele é um irresponsável. Isso é uma pura verdade, não se brinca com esse gente. assunto. Agora, vamos abrir o porquê que esse assunto é complicado? Vamos abrir qual é a aula da escola dominical que ninguém está tendo? Agora, meus amigos, entenda bem. Nós estamos diante de uma pessoa que está falando uma verdade sobre a irresponsabilidade de lideranças que estão ansiosos para que ele volte a pregar, a fazer tudo o que ele estava fazendo, porque isso gera para eles, na verdade, uma renda. O que me deixou aqui admirado é que ela tem a coragem de falar contra o sistema, porque nós sabemos que existe sim o sistema. E o sistema, se você não for a favor do sistema, basicamente você é cancelado, suas agendas vão parar, você não vai conseguir fazer nada. Mas entenda, aqui está uma pessoa corajosa que está falando a mais pura verdade sobre a irresponsabilidade de pessoas que colocam jovens, crianças, adolescentes para poder pregar. E nós sabemos que para pregar nós precisamos ter um pouco de conhecimento, até mesmo porque existem muitas pessoas que vão estar do outro lado ansiosas para ouvir a palavra. E o que ele de fato está fazendo não é pregar a palavra. Na verdade, algumas coisas que ele faz, de fato, é imitando alguém. Nós podemos ter essa percepção. E isso, as pessoas que estão ao redor dele também não percebem que isso está prejudicando a sua vida, tanto agora quanto no porvir, no futuro. Porque as pessoas vão olhar para ele como uma pessoa mentirosa e mais cedo ou mais tarde toda a fama, né, tudo o que ele tem conquistado vai cair por terra. Mas o que mais me deixa assim, meio que revoltado, esta é a palavra sincera, é que as pessoas gostam de serem enganadas. Então, algumas pessoas tentam abrir os nossos olhos quanto a isso, mesmo assim, algumas pessoas preferem viver acreditando que o que ele está fazendo está totalmente correto. Se nós observássemos corretamente o que está acontecendo, nós podemos perceber que até mesmo a justiça entrou no meio disso tudo. Então, tenha a percepção de que alguma coisa está errado. A verdade é que eu não estou aqui para julgar. Eu queria de fato que ele estivesse realmente pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus e fazendo aquilo que o Senhor tem colocado ao seu coração. Mas, infelizmente, o que nós estamos observando são tantos escândalos, são tantas coisas que têm acontecido, que isso tem mais envergonhado, prejudicado as pessoas que estão indo. Algumas pessoas desistem de ir à igreja por causa dos escândalos, e isso está ocorrendo por causa da irresponsabilidade de lideranças que nós olhamos algumas pessoas e você até mesmo admira, e depois você tem a percepção de que elas também estão por trás disso tudo. Porque uma coisa leva a outra. Eu aprendi que quando nós estamos começando, nós precisamos aprender. Nós precisamos sentar para poder ouvir a palavra, aprender da palavra, para que no futuro nós venhamos pregar sobre a palavra. E a palavra de Deus é bem clara. A palavra que eu vos tenho pregado, essa o há de julgar no juízo final. Tudo aquilo que nós estamos colocando neste presente momento, saiba de uma coisa: o próprio Deus vai nos julgar. E algumas pessoas chegarão diante do Senhor condenadas porque elas preferiram andar na mentira do que na verdade. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. O que você acha? Se ele deve pregar, continuar pregando ou não? Se ele deve continuar fazendo o seu show ou não? Porque a verdade é que tem que prevalecer.
cedo ou mais tarde, as coisas certamente vão estar no lugar certo. E saiba de uma coisa, é uma coisa bem verdadeira, porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, disse o Senhor Jesus. As pessoas podem ser usadas por Deus, mas não significa necessariamente que é um homem de Deus. Então entenda uma coisa, eu aprendi que nós precisamos aprender para depois ensinar. Então aí fica a minha opinião sincera, e eu entendo claramente que esse jovem precisa ser doutrinado, precisa ser ensinado, precisa estudar secularmente, porque nós precisamos entender que o que ele está fazendo está prejudicando a ele mesmo e também a toda a sua trajetória futura. Meus amigos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Deixe a tua opinião sincera, porque aqui você tem o livre-arbítrio para poder falar a sua verdade também. Que Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.